Ai, tá bonita já agora. É só colocar duas aqui. Ah, já colocou. Pronto. Gente, tá eu aqui nessa tarde maravilhosa, depois de um dia maravilhoso que foi ontem, com nossos 26 anos de casamento, eu e a patroa. Olha aqui, ó. Não, Jair, não filma eu, Olha, não. filha, você tá linda. Eu tô fazendo as unhas. Fazendo as unhas. Fala aí, Cássia. Como é que é? Gente, vamos fazer uma entrevista aqui. Como é que é você tá 26 anos casado com uma pessoa tão legal como eu? Não, sem falsidade, Cássia. Sem falsidade. Ai, gente, olha como eu... Não, Jair, não me filma. Ontem eu tava toda linda. Gente, pior que eu cismei de fazer essa live. Não, cismou, gente, cismou. Ele pegou meu celular e colocou ali. Eu de vez em quando eu hackeio o celular dela. Mas depois de 26 anos de casado, você pode quase tudo. Quase tudo? O que você não pode? Me diga, que até agora eu não sei. Josi, fala alguma coisa aí, Josi. Eu não tenho nada pra falar, não, pastor. Olha só, gente. Fala aí, Cássia, e as suas mãos? Como é que estão suas mãos? Estão ficando lindas, porque o templo do Espírito tem que estar limpo e cuidado. E a Josi que tá cuidando. Tá vendo, gente? Olha só, outra coisa que eu quero falar com vocês. Hoje nós temos um treinamento para líderes lá na The Alpha. Se você não fez a sua inscrição ainda, faça. Ok? Líderes e pastores. Tem que fazer inscrição, gente. É gratuito, mas tem que fazer inscrição. Olha que interessante. Todos nós fomos feitos, concebidos para o sucesso, mas sem treinamento, fadados ao fracasso. E duas coisas que vão te impedir de você crescer. É o medo e... Cadê? Tô preparando aqui para você, ó, aqui. Ó, aqui que eu tô fazendo aqui, ó. Vê se dá para você ver, ó. No computador, ok. Ok. Viu, Cassiano? Gente, eu tô toda descabelada. Duas coisas que impedem você de crescer: o perfeccionismo e o medo. Vou estar falando sobre isso também hoje. Então, se você não fez a sua inscrição para estar lá hoje com a gente, vai lá porque vai ser muito bom. Inclusive, a gente está até com uma ideia de fazer, sabe o que, gente? Uma live de oração, meia-noite, na virada do dia, quarto de oração. O que vocês acham? Eu acho muito bom porque eu gosto de orar. Fala aí, gente. O que você acha? Você gostou? Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui. Tem alguém que o pessoal, olha, eu não sei se estão falando a verdade. Cassiane, não se preocupa, tá linda. Tá linda, gente. Tá linda onde? Tá linda, sim. Gente, eu tô... Ai, Jesus. Jarinho, eu tenho ela um nome a zelar. Ela tá sem o... Como é que é o nome? É porque eu gosto do meu filtro, que deixa a gente linda. Gente, tô linda. Minha avó tinha um filtro de barro, que era uma delícia. O meu filtro, tô linda. Vocês Vocês têm que usar meu filtro, me marcar pra poder... Né? Aí os que eu ver, assim, tá Cassiane, bem qual o recado que você pode dar para as pessoas hoje? Olha só, gente, a gente tem recebido muitas mensagens de casamentos que estão sendo desfeitos. Ai, meu Deus. De pessoas que olham pra gente como referência. E hoje eu falei, quando eu estava saindo hoje com a Cassiane, que ontem nós ficamos num hotel maravilhoso, uma janta maravilhosa. Mas deixa eu falar para você, antes de eu comentar o que eu falei hoje, é o seguinte: nós hoje desfrutamos daquilo que Deus nos deu, mas também nós já passamos de comer bolinho de aipim na Dutra, lembra disso, Cássia? Dividindo para nós dois. Dividindo e caçando dentro da bolsa da Cassiane moedinha para poder... Acredita, Josi, nisso? Fala alguma coisa aí, Josi. Acredito. Eu acredito, sim. As histórias que vocês contam aqui, o que eu presencio também, é realidade, assim, aqui não é fake não, gente. Gente, aqui é tudo ao vivo. O Cassiane tava fazendo a unha, eu cismei de pegar o celular, mas olha só. Eu vou ficar assim. Não, fala direito, filho. Eu vou ficar assim. Escuta só, e eu tava falando pra Cassiane o seguinte, tantas pessoas que hoje nos veem como exemplo, na verdade, casamento, olha o que eu falei pra ela, casamento e amor, Josi, não é comparação, mas sim uma decisão com responsabilidade. Porque se eu ficar comparando, olha, um com o outro, o namorado com o outro, a minha vida com aquilo, você nunca vai estar preparado para nada. Grave isso, você nunca vai estar preparado para nada, mas você precisa estar pronto para tudo. É isso que, na verdade, nos traz o crescimento, é isso, na verdade, que nos leva ao sucesso. Davi não estava preparado para poder enfrentar Golias, mas ele estava pronto quando Saul precisou dele. Então, casamento... Glória. Gente, que palavra! Então, deixa eu falar. Rodrigues Nonato, alguma pergunta sobre casamento? Me vê aí, gente. Gente, eu não consigo ler. Gente, eu tô com vontade de responder. Óculos, senão não enxergo nada. Quero oração pelo meu casamento. Camargo
Já passou. Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que seu casamento seja uma bênção, que você seja restaurado em Deus, restaurados. Entenda que o seu quarto de oração é o seu santuário. Amém. Ok? Mais importante do que o seu ministério na igreja é o seu ministério na sua casa. Amém. Cadê? Tem mais... Não é isso, Josi? Tem mais perguntas aqui. Estão falando aqui, ó, a Cassiane está muito vaidosa falando na unha, tem que fazer a unha mesmo. Tá não, Cassiane. Tá não. Gente, eu tenho que fazer as unhas. Gente, é feio ficar com... Ó, vê se tá ficando bonito, ó. Ó, Tá que assim. lindo. O que você pode falar, Cássio, para esse tempo hoje com as pessoas tratando o casamento como algo tão vulgar? Ou seja, na verdade, qualquer briga pensa em voltar para casa dos pais, qualquer briga pensa em separação. Eu aprendi com você que casamento não é pra criança. Casamento é pra adulto. Esse negócio de brigou, vou pra casa da minha mãe, vou pra casa do meu pai, gente. Pelo amor de Deus, cresce. Cresce e assume a sua responsabilidade. Viu? Eu fiz com o Jairo 26 anos de casados ontem. E não pense você que a gente é o casal perfeito. Tudo é sim, tudo é ok. Não é assim, não. A gente tem uma vida totalmente verdadeira, real. Só que a gente se respeita. E a gente é amigo também. Então, nós somos parceiros na vida, no ministério. Eu respeito o meu esposo como cabeça da minha casa. Todo mundo fala que a Cassiane, né, tem um jeito de lidar. Mas todos aqui na igreja, principalmente as mulheres, que é o ministério que eu cuido aqui na igreja, eu falo para elas, eu sei o meu lugar dentro da minha casa. E eu sei que o cabeça da minha casa é o meu marido. E nem por isso eu me sinto subjugada ou desprezada ou colocada em segundo lugar. Entendeu? Porque eu entendo. E por isso a bênção do Senhor está dentro da minha casa. Cassiane, tem a Simone lá da Carolina do Sul, Estados Unidos. Que lindo! Deus te abençoe, Simone. Gente, uma live que não foi nem... Olha, eu já uma live improvisada com a Cassiane fazendo unha, gente. Toda destruída aqui, né, gente? E quando a mãe escolhe... como é que é? Quando a mãe escolhe e mais errada. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você escolheu errado, existe chance ainda de recuperação. Acredite no Evangelho, na mudança. Jesus, quando investiu na gente, ele falou assim, ó, arrependei-vos. Se arrepender é uma mudança de pensamento, que na verdade ela é manifesta através de comportamentos. Todo homem tem a chance e a possibilidade de mudança, ok? Só não muda quem não quer. Exatamente, exatamente. Até para a gente poder suportar a eternidade, suportar as bênçãos de Deus, com a mentalidade que a gente tem, a gente não consegue suportar. Por isso que Paulo fala assim, ó, não vos conformeis, não seja moldado pelas coisas desse mundo. Ou seja, não vos conformeis, se conformar é você ser exatamente da forma que o mundo quer que você seja. Mas transformai-vos, ou seja, não depende de Deus, depende de mim e de você, mas transformai-vos, algo que sai da sua essência por uma decisão sua. E ele continua dizendo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o casamento, a gente às vezes coloca muito a culpa no Espírito Santo, a culpa é porque não ora, a culpa porque precisa ter o Espírito Santo, por isso que minha casa não está assim, mas se esquece que você tem o poder da decisão. Você tem a decisão de manter o Espírito Santo na sua casa, no seu relacionamento, com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, ok? Mas também é uma atitude que parte de você. O Espírito Santo não vai invadir a sua casa se você não der oportunidade para ele poder agir. É isso então aí. Entenda que o casamento é instituído, as 3 colunas do casamento, a Bíblia fala sobre isso, é bem clara. Sabe quais são? Conhecimento, entendimento e sabedoria. Ok? A gente fala, eu falo em línguas, eu sou um crente cheio de Deus, e você nunca viu, eu vi tantas pessoas cheias de Deus que se separaram, que não conseguem ter domínio próprio, que não conseguem ter um casamento saudável. Outra coisa que mantém um casamento é a manutenção. O que você está fazendo? A manutenção do casamento. Eu só tirei aqui, gente, porque estava entrando uma ligação e eu não gostaria de parar agora, porque a gente está com uma audiência muito boa. E é bom gente, falar, eu tô sobre isso. Eu tô surpresa. Não é? Tô surpresa de vocês estarem aqui, mas assim, eu acho que as coisas que não são programadas são muito mais naturais e melhores. Sabe por quê? Porque não tem ninguém em casa todo maquiado num momento desse assim, sem ter um compromisso pra sair, né, gente? Então a gente entra assim mesmo, fazendo unha, mas falando da realidade. Gente, ninguém vive de fake o tempo inteiro, não. Entendeu? Cassiane, é óbvio que quando eu vou fazer fotos, eu vou me apresentar, fazer uma capa de alguma playlist.
Claro que a gente se produz, porque quer ficar de qualquer jeito. Mas como é que você fica em casa? Então, falar da realidade, do relacionamento, falar disso aqui. Eu briguei com ele, tá, gente? Que eu não queria coisa nenhuma dele. Não, mas olha só, Cássia. Gente, eu tava aqui, ó. Eu tô preparando o treinamento de hoje para líderes. 8 horas, que vai ser o nosso treinamento. E eu tava ali porque eu sempre coloco uma música para poder criar a minha atmosfera. Sim. E o meu ambiente. Sempre assim, ó. Tá ouvindo música aí, gente? De repente, falei, Cassiane, a gente precisa fazer uma live. Vamos fazer uma live? Não, eu falei, não fazer uma live. Quem sabe você esteja precisando. Aliás, bota aí, ó, esse aviãozinho para as pessoas que de repente precisam dessa palavra. Que casamento, na verdade, é uma estrutura dada por Deus, mas com a nossa responsabilidade. Okay? Não, e não fuja da sua responsabilidade, porque jogar a culpa que, igual eu já ouvi, onde estava Cássia, Deus. É o aviãozinho que faz, Cássia, para poder... É, o aviãozinho. Aviãozinho, coloca lá, como é que é, Cássia? É o aviãozinho? Tem um aviãozinho aqui. Tem um aviãozinho aí, vê se você consegue colocar para o máximo de pessoas possíveis, que nós vamos falar agora sobre como manter um casamento saudável, ok? Mande para os seus amigos, para o pessoal da sua igreja, uma live assim improvisada, 16h48, ou seja, improvisada em cima da hora, né, mas eu sei que Deus tem um propósito nisso. Deus não trabalha sem endereço, Ele vai sempre trabalhar com o propósito. Talvez você esteja em confusão mental, talvez pensando em se separar, em desistir de tudo. Esse não é o caminho. A desistência está mais longe do que a chegada. Então não é tempo de você voltar. Essa palavra talvez tenha sido, essa live está sendo pontual para você entender isso. Aguenta um pouquinho mais. Deus só confia as grandes batalhas a seus grandes guerreiros. E também depois que separa, começa o que, Jarinho? As comparações. A comparação. E a comparação não vai acabar nunca. Todas as vezes que se troca, você vai comparar que o outro tinha o que esse não tem, o que esse, né, não tem que o outro tinha. É uma série de comparações que eu acho que isso não vai terminar nunca, não vale a pena. Vamos falar agora, então, tô só esperando você mandar o aviãozinho aí pro seu pessoal, pros seus amigos, pros seus parentes, para dessa live improvisada, que eu sei que vai servir, e você vai ser um instrumento de Deus para poder abençoar vidas. Olha que bênção. Você vai poder, de repente, direcionar uma palavra de paz, uma palavra de esperança para aquelas pessoas que você conhece, que você sabe que estava pensando em parar, pensando em desistir. Eu me lembro que uma vez nós estávamos em viagem, nós estávamos em Boston, isso há 25 anos atrás, mais ou menos. Eu não sei precisar o tempo, talvez entre 24 a 25 anos, Josi, quando nós entramos numa van e uma pastora falou com a gente assim... Primeira vez que a gente foi em Boston é a idade da sua filha. 22 anos então, perdão, então tem 22 anos. 22 anos atrás, quando uma pastora entrou na van e falou assim, olha, vai chegar um tempo, que vocês não serão reconhecidos somente pelos arranjos, pela voz, pelas músicas, pelo sucesso, pelos CDs. Vocês serão reconhecidos como um casal, né, Cássia? Que vai abençoar muitas vidas. Amém. Uma referência no Brasil como casamento. E olha só, e hoje, ontem fizemos 26 anos de casados. Olha como é que passou rápido. Parece que foi ontem. Inclusive, até coloquei lá, eu disse sim. Aí uma pessoa botou assim, foi você que disse sim ou foi ela? Os dois disseram sim, É só você usar a lógica. Se Cassiane falar sim, eu falo, não tem casamento. Então eu disse sim quando ela disse sim. Então tem que ter esse acordo. Então, há 26 anos atrás, eu disse sim para esse ato de responsabilidade. Yes. E volto a dizer para você o seguinte, casamento não foi feito para criança ou para crianças. O casamento foi dado como uma estrutura para que moldássemos um ao outro. Eu moldo a Cassiane e a Cassiane me molda. Eu aprendo todo dia, gente. Tem hora que eu até me surpreendo. Eu falo, opa, é tu mesmo? Mas eu acho que relacionamento é isso. A gente se conhecendo. Gente, só pra você que não sabe, você que chegou agora, a Cassiane tá fazendo a unha. Mostra aí a unha. Gente. Fala aí, Josi. Como é que tá a unha, Josi? Tá ficando linda. Pro pessoal que tá entrando agora e tá levando um susto, nossa, a Cassiane tá destruída nessa live. Gente, essa live não foi combinada. Eu estava aqui fazendo minha unha, cuidando do templo. Isso. E aí o irmão Jairinho pegou meu celular e resolveu fazer uma live, gente. Olha a minha cara, tá? Mas desconta aí, tá? Desconta essa parte. E me amem do mesmo jeito. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar que a gente tá aqui com um monte de gente. Tem mais de 1.500 pessoas. Gente, eu tava conversando esses dias com o pessoal até da MK, da gravadora. E eles estavam me falando assim, Cassiane, o seu pessoal pergunta se eles têm ouvido muito você nas plataformas digitais e se você está
na playlist dele. Eu peguei, por que eu não tô não? Eu falei, não, porque tem muito crente lá e pode te ouvir mais ainda. Então, gente, se você não tá me ouvindo, misericórdia, hein? É o quê? Vocês não gostam mais de me ouvir? Isso aí, Spotify, Deezer. Qual é a sua plataforma? Tem outras também. Tem muitas plataformas, escolhe a sua. O importante é você me pôr na sua playlist e ainda me seguir lá, porque eu tô em várias, viu, gente? Cassiane, o pessoal tá aqui, ó. Uma pergunta. Cassiane, como é que você faz para poder aturar o Jairinho? Aturar? Mas eu amo ele. Não, gente, não tem essa pergunta, não. É que eu tô querendo saber. Não, e ele falando, eu não tô enxergando, então eu tô acreditando. Eu que tô querendo saber. Como é que você faz para poder... Eu tava procurando. Não, eu também. A pergunta é minha. Não, mas eu falo pro Jair assim, eu gosto até das chatices dele, eu sinto falta dele. E, gente, a gente não vive mais sem sabe, sem um e o outro não. É, verdade, gente. Ó, uma das ferramentas que eu uso, que eu aprendi, entre outras, mas vou falar uma que eu uso, que eu aprendi com a Bíblia, ok? Que eu pratico e que, na verdade, me blinda em qualquer possibilidade de separação, é eu criar memórias com a minha esposa. Ó, tem criado memórias? Grave isso. Crie memórias até você chegar ao ponto de não existir, não ser inconcebível de você seguir a vida sem seu cônjuge. Eu completo ele e ele Entendeu? me completa. Por exemplo, ó, invista, em vez de comprar um carro melhor, invista em uma boa viagem. Gente, porque viagem vai trazer para você uma bagagem emocional, ok? E muitas lembranças. Você vai fazer memória daqueles momentos, da viagem em si, do que você passa na viagem. E olha só, se você está com dinheiro ou sem dinheiro, indo para Dubai, para Paris ou para uma cidade próxima, só pelo fato de você sair da sua região, do local onde você está todo dia, você já vai criar uma bagagem emocional. É porque sai da rotina. Sai da rotina, exatamente. Então, com isso, ó, já fiz viagens com a Cassiane, que a gente estava indo para Irlanda e de repente teve um problema no voo e a gente teve que ficar de conexão um dia. Eu estava indo cantar lá na Espanha. Aí você fala assim, mas ficar na Espanha é bom. É bom, só que a gente colocaram a gente no hotel onde esse hotel era a empresa colocou a gente no hotel de rua, era um quarto só, não deu possibilidade para a gente poder sair e não deu ticket para a gente poder jantar. Claro que aí... Num lugar que a gente também não conhecia ninguém, não tinha ninguém para nos ajudar. O que eu fiz? Eu busquei um táxi, fui para um restaurante, fiz daquela noite que seria uma noite terrível, uma noite maravilhosa. Foi. O que aconteceu? Eu estou lembrando disso agora e falando para você. Outras coisas que aconteceram que eu criei memória. Eu falei ainda há pouco sobre o bolinho de aipim na Dutra. Aí, outra memória. Na casa do alemão, a gente duro que nem um coco e com fome. Ele falou, Cassiane, vê se acha umas moedas aí, pelo amor de Deus. A gente tava... Gente, acredita. O pessoal acha assim, eles não passam problema, não. Olha, a gente tava sem um tostão, tá? Estava com a gasolina assim, eu orando assim, multiplica, Senhor, multiplica a gasolina desse carro. Por quê? Porque nem gasolina a gente tinha direito. E, gente, eu achei umas moedinhas, a gente comprou um bolinho de aipim lá e dividimos. Na casa da pamonha, lembra? E dividimos esse bolinho de aipim dando glória a Deus. Ó, calma aí, que tem uma pergunta aqui interessante. Como, cadê? Como se cria memórias? Isso, como é que é o nome? É Samara, como se cria memórias? Ó, você cria memórias, a sua memória, ela é... Gente, tá ouvindo isso aqui? Isso é uma revoada só de papagaios. Você cria memórias, a sua mente cognitiva, ela vai criar memórias sempre de coisas que vão impactar a sua vida. Ou seja, daquilo que traz um impacto muito forte, daquilo que você tem um registro de uma coisa muito boa ou de uma coisa muito ruim. É claro que você tem que forçar isso. Por exemplo, você saiu para um lugar, se você saiu para poder viajar, esquece qualquer tipo de distração. Você não cria memórias estando distraído com o celular, com as coisas. Você cria memória forçando e fazendo daquele evento, fazendo daquele momento um evento para você. Por exemplo, você pode criar memórias de uma viagem, você pode criar memórias de um momento que você passa com essa pessoa que você ama, você pode criar memória de uma coisa ruim, mas que você passou junto, ok? Você pode criar memória de um lugar que você foi, que foi muito bom também, e não tem como se esquecer daquilo. Ou seja, a sua mente automaticamente ela vai criar memórias nos dois extremos, ou no extremo bom ou no extremo ruim,
ok? Então é melhor você optar pelo extremo bom, entendeu? Forçar sua mente para isso. A gente tem muitas memórias. Exatamente. Esteja memórias aberto para de isso lágrimas também. e memórias de muito sorriso. Esteja aberto para isso também, entendeu? Porque senão você vai sempre pensar no seguinte: eu tô casado, eu vou ter que aturar o meu cônjuge, eu não posso me separar. Quem vai ficar sofrendo é você. Então opte em criar memórias, fazer conversar. A gente às vezes não quer evitar o atrito de não querer falar. Não é o que você fala, não é a música em si, é o tom que a música toca que faz todo sentido, ok? É o tom das suas palavras, não é o que você fala, mas como você fala para o seu cônjuge vai trazer uma aproximação. Deus não criou o casamento para poder roubar a sua paz, sim, a sua mas alegria. o tom muda tudo, né? Exatamente, também não vai chegar com um tom de imposição, com um tom de alguém que quer mandar sempre, de alguém que quer impor as coisas. Não consegue as coisas assim. Quando eu quero falar um pouquinho mais alto, meu filho... Cria um ambiente para isso. Já me fala, o quê? Uma das bases do casamento é o respeito mútuo. Respeito, isso aí. Ok? Saiba dos seus limites. Então, uma das ferramentas que eu uso, que é uma ferramenta que vai te blindar e que vai blindar o seu casamento, é criar memórias. Cria memórias. Pega você, não tem carro, coloca a esposa na garupa e cria memória. Aquele dia que nós andamos de bicicleta, aquele dia que nós pegamos um trem, aquele dia que nós comemos um cachorro quente, aquele dia que nós comemos na Torre Eiffel, aquele dia que nós fomos para Nova York, naquele dia que nós tomamos banho na chuva. Cria, é fácil. Você é um ser, o seu cachorro, o seu bichinho de estimação não tem o dom da imaginação. Você tem. Você é alguém que quando não tem problema, nós somos pessoas. Seres humanos, quando nós não temos problemas, nós criamos por causa da nossa imaginação. Uau. Se nós temos um poder de criar problemas, a gente também tem o poder da imaginação de criar memórias. Então é muito fácil. A pessoa que não consegue criar memória precisa rever os seus conceitos, porque você não cria memória só com coisas grandes, você cria memória com coisas relevantes. E nem sempre coisas grandes são coisas relevantes. Então faça isso para poder blindar seu casamento. Está sendo edificante para você? Faça isso. Está sendo pontual para você? Porque não adianta, a gente vai... Deus, olha só, o poder que Deus deu, quando Deus deu para a humanidade, homem ali, não significa o Jairo. Homem ali não significa o gênero, significa a espécie. Então Deus estava falando assim, façamos o homem. Estava querendo dizer o seguinte, façamos a humanidade, nossa imagem e semelhança, ok? Domine, pois, o homem, domine, pois, a humanidade sobre todas as coisas. O que Deus estava falando? A humanidade. O homem, a humanidade, a espécie, não o gênero, só é completo quando ele se casa. Por quê? Deus vai, macho e fêmea os criou. Depois Deus tira da costela, ok? Do lado, costela, ele tira Eva. Depois, quando ele retorna e dá o dom do casamento, a bênção do casamento, ele retorna de novo. Ou seja, ele retorna o poder. Você só é completo. Você só tem a plenitude de Deus. E vou falar agora para poder te escandalizar. Você só é a imagem e semelhança de Deus quando você está completo no casamento. Isso é Bíblia. Se você crê na Bíblia, porque tem uns loucos aí falando sobre a evolução da Bíblia, que a Bíblia precisa se atualizar, e eu não embarque nessa. Isso é a maior furada que tem. A Bíblia é o que vai sair amanhã, já está na Bíblia, porque quem escreveu já está no futuro. A Bíblia não precisa se atualizar de nada. O que precisa de atualização é a nossa mente, que é pífia, pequena e não consegue suportar intelectualmente aquilo que Deus já tem para nós. Então quem precisa de atualização sou eu e você. Sim, okay? O ser humano precisa, a palavra entenda de Deus isso, nunca. Entenda isso. Você, como potência que Deus deu para poder dominar, o homem não domina, ou melhor, o Jairo não domina sozinho. A espécie, o gênero Jairo, junto com o gênero Cassiane, masculino e feminino, nós temos o poder de dominar. Então, e temos o poder de criar, gente. Por isso que é tão perfeito a união do homem e da mulher. Você já parou para pensar que poder é esse? Deus nos deu o poder dele de criar um ser. A junção do homem e da mulher faz com que a gente tenha o poder de criar um ser humano. Exatamente. Coisa mais linda. Isso é a perfeição de Deus. Tem uma pessoa que colocou assim, pastor, eu tenho até muitas memórias e gostaria de apagá-las. Você constrói as suas memórias. Tem gente que se apega a picuinha. Talvez você precise rever os seus conceitos
E em vez de ficar muito tempo brigado com seu cônjuge, ou de repente potencializando uma coisa pequena, precisa ter a transformação da mente. Tem coisa que não vai te levar a nada. Verdade, perde tempo não. Exatamente. Você brigou, vai lá, resolve, conversa. A linha mais curta para poder você chegar à solução é a conversa. Vai lá, conversa, é isso, porque se você não conversar, você vai criar uma imaginação dentro de um conceito que às vezes não tem absolutamente nada a ver. Então, para poder criar memórias ruins, na verdade você potencializou coisas ruins. Verdade. Então, cuidado com isso, ok? Lembrando que vamos finalizar essa live aqui de improviso. Mais de 1.600 pessoas, chegamos ao pico. Uma live improvisada com o Cassiane fazendo unha, mas falando sobre casamento. Casamento é isso. Hoje, às 20 horas, nós temos presencial o nosso treinamento de líderes. Vou estar falando sobre liderança. E para aí você... terças-feiras também. Tem que ligar, hein? Às terças-feiras também tem uma live no meu Instagram que eu estou falando sobre liderança com propósito, ok? Quem mora aqui perto, amanhã vai ter um drive-in, que é a conferência Kids totalmente diferente. Para as nossas crianças no mês de outubro não ficar sem a festa, nós resolvemos fazer o drive-in Kids AD Alpha. Vai ser amanhã aqui em Alphaville, se você quiser. Ok? E sábado nós temos uma palestra para os jovens, 7 horas da noite. Eu, Thiago Brunet, Cassiane, vamos estar falando sobre sexo, carreira e identidade, ok? Lá na The Alpha. Se você não fez a sua inscrição ainda, vai lá, faça a sua inscrição. E temos também a festa da igreja, 7 anos da The Alpha, como passou rápido. Tem a conferência das Amigas de Deus, que vai ser em um dia, totalmente intensivo. Olha quanta coisa vai acontecer ainda em 2020, porque 2020 não acabou e vai ser uma bênção, vai marcar a sua vida. Olha a memória aí. Mostra aí a sua unha, Cassiane. Acabou a unha. Acabou a live. Deus, um beijo. Deixa eu falar o telefone? Sim. Anota aí, ó. 949171298. Vou repetir. 949171298. Um beijo pra vocês. Gente, amanhã é quinta-feira. Fique ligado porque eu vou responder algumas perguntas. O pessoal falando sobre... E existe divórcio? E pra quem se divorciou? Como é que eu faço? Eu vou estar respondendo sobre isso, ok? Porque às vezes você é alguém... Gente, a Ruth lá enchendo o saco lá, olha lá. Amanhã é sexta-feira. Que amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. Amanhã é quinta, amanhã é sexta. Então, fique ligado aí, que assim, dá um tchau pro pessoal. Um beijo, gente. Essa live improvisada que tenha sido uma bênção pra você. Encerra agora. Encerra.